Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí chegando no nosso último tema para a prova, né? Porque depois eu vou falar mais um pouquinho aí desse período da Idade Média para fechar. Porém, esse é o último tema que nós vamos ver para a prova, ok? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a arte gótica e suas catedrais, né? As grandes e imponentes catedrais góticas. Estão aí na apostila de vocês. Nós vamos ter duas páginas que são super importantes e estão bem completas, que é a página 13 e a página 14, se vocês quiserem aí acompanhar, ok, sobre esse tema. Então, o gótico, beleza aliada ao elemento de dar medo. Por quê? Porque quando a gente pensa em catedral gótica, a primeira coisa que vem na mente são as igrejas escuras, né? É, com aqueles demônios do lado de fora, que são, né, as estátuas chamadas gárgulas ou quimérias. Então, normalmente é isso que vem. Para alguns também vai vir o estilo gótico, que também tem o mesmo efeito, né? Um estilo meio dark, lápis preto no olho, cabelo escuro, correntinhas que remetem a crucifixos, né? Capas pretas, coturnos. Então, é um estilo que veio inspirados aí exatamente nessa fase, nesse período da arte, ok? Então, o gótico representou um prosseguimento da arquitetura românica e inicialmente era voltado para problemas arquitetônicos comuns nos tempos medievais. Se fosse possível voltar no tempo, veríamos que nos anos de 1100 e 1200 as habilidades de construção eram extremamente limitadas. Os castelos feitos em pedra, com paredes grossas, eram rudimentares e seu interior escuro, frio e úmido. A arquitetura gótica, com paredes finas e construções altas, tentou resolver algum desses problemas, de muitas janelas desagradáveis, e criou a luz e a ventilação, com o uso de muitas janelas e vitrais, tornando as edificações mais agradáveis e arejadas. Antes do gótico, a arquitetura era mais funcional. Agora ela desejava se tornar bonita e fazer com que as pessoas dentro desse ambiente se sentissem mais confortáveis. Porque imagina um castelo como aqueles que a gente viu e que vocês pesquisaram aí para fazer o trabalho, totalmente sem luz, num período que não existia luz elétrica e que era tudo à luz de vela. Era realmente complicado. E eles são enormes, né? Então, para você transitar de um lado para o outro à noite com uma lamparina na mão, realmente deveria ser algo bem difícil. Né? Eu acredito que muitos não teriam, assim, talvez coragem. E as igrejas não eram diferentes, tá? Então, quem já teve a oportunidade de entrar numa catedral gótica, tem essa sensação mesmo ela tendo sido construída com o propósito de ser diferente, de ser iluminada e ventilada, mas ela traz para a gente uma outra sensação. É claro que para a época foi um avanço, mas para a gente hoje a gente ainda estranha. Eu tive a oportunidade de entrar em algumas e mesmo com a parte elétrica, né, que algumas já instalaram, ela ainda tem essa sensação de fúnebre. Eu vou mostrar para vocês ali na frente em alguns vídeos, tá? Bom, uma das inovações desse estilo, que se destacou no período de 1150 a 1500, foi o arco ogival. Daqui a pouco a gente vai ver um videozinho que mostra para vocês exatamente essa estrutura do arco, tá? E é esse arco que está nas portas das catedrais, tá? E também dentro dela a gente tem essa visão do arco, tá? Usando tanto interna quanto externamente. Além disso, forneceu a impressão de magnificência tão importante para o período gótico, tá? As igrejas góticas são ricamente ornamentadas, diferente das românicas, tá? O que dava a impressão para a população medieval de que eram mais do que um templo. Eram o centro social ou o coração da cidade. A fachada principal, que é a parte da frente da igreja, também chamada em arquitetura de frontíspio das catedrais góticas, eram normalmente delimitadas por duas torres laterais que tinham grandes janelas
e eram finalizadas por pináculos, que são aquelas grandes torres, que eu vou mostrar para vocês da Catedral de Milão, tem centenas de pináculos, tá? E é bem interessante, com teto em forma piramidal. Na parte central da fachada, da parte da frente da catedral, entre as duas torres, há normalmente, geralmente, na grande maioria delas, uma rosácea. Pessoal, vamos falar aí sobre isso. Na visão de hoje, a gente olha e fala, nossa, uma mandala, né? A mandala, ela faz parte de todos os períodos, tá? Tem registros de mandala dos povos incas, maias, dos primeiros indianos, chineses. Também temos registros de mandala, né, de rosáceas, que são esses símbolos florais, tanto geométricos. Também temos no México, também temos é, nos egípcios e até mesmo nos romanos. E nós vamos ver aí na Idade Média. Então, é um símbolo que remete cada povo um significado, porém a gente encontra em vários períodos aí da história. É muito interessante, porque os primeiros povos, aqueles que nem tinham contato um com o outro, eles tinham as suas mandalas, as suas rosáceas, é, cada um do seu jeito. Então é um símbolo muito interessante para se estudar. Se nós tivéssemos presencial, estaríamos desenhando mandala, eu estaria ensinando vocês o procedimento de como faz mandala, desde a base de risco até a pintura. É uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que eu trabalho fazendo, vocês já devem ter visto. E ela tem um significado muito histórico e presente em várias religiões, em vários povos, em vários contextos. Tem até uma catedral na França, onde tem uma mandala, né, desenhada no chão, e que você tem, quando você vai, você circula ela como se fosse um espiral, uma coisa maravilhosa. É impressionante. Então, ela está presente na Idade Média, ela está presente em vários momentos aí da história. Na Idade Média, é claro, ela não teria esse nome mandala, que é algo místico que relembra os povos antigos, ela vem com esse nome rosácea, ok? Então é uma forma de um grande círculo com armação em geral de chumbo ou estanho, tá? Que era o que eles utilizavam naquela época. Preenchido com vidro colorido, que é o vitral. Então hoje a gente tem vitral pintado, por exemplo, que também seria uma coisa que nós faríamos na aula. O vitral líquido é uma tinta que você compra, custa R$ 3, R$ 4, ela é bem colorida, e você pode pintar qualquer vidro transparente ou plástico, tipo uma PET, tá? E aí você consegue criar mandalas, vitrais interessantíssimos, tá? Outro material também utilizado é o papel celofane. Eu ia falar papel vidro, é papel celofane, que é aquele plastiquinho que eu enviei para vocês, colorido, e que também colocando em uma estrutura vazada e colocado na luz também dá a mesma sensação do vidro colorido. Seria um vitral escolar, ok? E que possibilita a passagem da luz dirigida para o altar ou o fundo da igreja. Então, a ideia dos vitrais era clarear as igrejas mórbidas, né? Era aquelas igrejas escuras. Então, as janelas enormes, cheias de vitrais, ela vem para dar essa luz, essa cor, essa luminosidade dentro dessas catedrais. E é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. Eu vi em dois lugares. Uma eu consegui filmar e fotografar para vocês, e a outra eu vi aqui em São Paulo, que quando nessa pandemia acabar, é uma oportunidade de vocês entrarem em uma igreja gótica. Porém, não é uma igreja gótica original. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, era essa a função das rosáceas e dos grandes e enormes vitrais, que a gente vai ver aí também, ok? Bom, uma das características mais notáveis da arquitetura gótica é o uso das gárgulas e quimélias. Gente, isso é um contexto à parte, tá? Elementos decorativos de forma de pequenas criaturas monstruosas, empoleiradas, quer dizer, estão penduradas ao longo dos telhados e parapeitos das edificações góticas de praticamente todas, tá? E também dos castelos. A gárgula tem um propósito prático,
são bicas, então da boca delas, e não só da boca delas, depois eu falo isso para vocês, sai água, água da chuva, tá? Que desce pelos telhados pontudos, tá? Jorre e faz com que a água jorre através de sua boca antes de despencar no chão. As calhas são uma invocação relativamente recente, tá? Desculpa, uma inovação relativamente recente. Já as quimeras têm a função apenas decorativa. Gente, é algo assim surpreendente as gárgulas, tá? Então, aqui é uma gárgula de Notre Dame. As gárgulas de Notre Dame são famosíssimas, estiveram aí no filme Disney, né? Do Corcunda de Notre Dame. Quem já assistiu vai lembrar. Quem nunca assistiu, é um desenho fantástico. Eu aconselho vocês a ver. Mostra muito a Idade Média aí, principalmente a catedral. E é bem bonitinho, vale a pena, ok? Então, as gárgulas e as quimeras tinham uma finalidade estranha, tá? Provocar medo nos camponeses medievais, que contavam com pouca ou nenhuma instrução, assustando-os, conduzindo-os para dentro da igreja ou catedral. Muitas gárgulas e quimeras incluem elementos do grotesco, exagero, deformidade, características do mal ou poses ameaçadoras. Em um mundo marcado pelo medo e pela superstição, que era a Idade Média, essas criaturas assustadoras, sem dúvida, incentivaram muitas pessoas a buscar consolo e segurança dentro de uma igreja ou catedral, protegidas contra os demônios e os fantasmas que vagavam do lado de fora. As gárgulas e as quimeras são elementos que caracterizam a arquitetura gótica. Gente, era mais ou menos, a função dela era mais ou menos assim. Ela olhava para o centro, né, para baixo. Normalmente uma catedral gótica, ela tem uma praça na sua frente, né? Ela é colocada numa das principais praças da cidade, então dificilmente você vai ver uma catedral sem uma pracinha ou uma praça muito grande como a de Milão e a Sagrada Família na Espanha. E a função dela era amedrontar, olhar para as pessoas, né? Dar aquela sensação de, nossa, estou em pecado, preciso entrar na igreja. Seria mais ou menos isso. Nós vamos ver gárgulas, gente, quimeras espalhadas pelo mundo, uma mais estranha do que a outra, uma mais grotesca do que a outra, e algumas bizarríssimas. Eu não coloquei as imagens delas aqui porque são até inapropriadas, né? Se talvez o pai e a mãe veja, não vai entender o que eu estou tentando explicar. Mas quem tiver curiosidade de depois pesquisar, nós temos gárgulas de todas as formas, inclusive com conotações sexuais, com conotações esdrúxulas, assim mesmo, de xingamento, de mostrando os órgãos genitais, mostrando o ânus, mostrando a língua, engolindo outros animais, engolindo peixe vivo, de dentro da boca saindo outra gárgula. Então, eles usavam a criatividade. Eu acho que aproveitava para colocar tudo aquilo que não podia se falar e nem fazer, por ser considerado ruim, grotesco e pecado, eles representavam nas gárgulas. Então nós temos gárgulas de todas as formas espalhadas pelo mundo nas catedrais e castelos góticos, ok? Mas a função dela era exatamente essa. Era que o cristão olhasse e se visse em pecado, lembrasse do pecado que ele estava cometendo e resolvesse entrar para a catedral, ok? E agora a gente vai conseguir conhecer algumas catedrais. Bom, a Catedral de Milão é uma das catedrais mais belas da Europa, tá? Ela tem em torno de 112 pontas, que são os pináculos, tá? É muito interessante. Então, esta é a Catedral de Milão, ela tem uma praça frontal e aqui todos os elementos realmente de uma catedral gótica, tá? Então, aqui nós temos os arcos, que eu comentei com vocês, tá? Essa parte de dentro da catedral. Sem esses arcos, as pontas elas não seriam suportadas, tá? Elas não aguentariam as pontas, os pináculos. Então é exatamente por isso que tem esses arcos, tá? Essa é a parte de dentro de uma catedral gótica. A parte de fora, ela tem também muitos adornos, muitas estátuas, muitos detalhes, tá? Essas fotos eu tirei lá em Milão, então tentei chegar o mais perto possível, porque eu cheguei bem numa fase de atentado, tava bem complicado, cheio de policial por fora, então foi o máximo que eu consegui chegar próximo. Então eles têm aí estátuas espalhadas pela catedral inteira,
tanto no telhado como do lado de fora, em toda a sua extensão. Tá? Tem até ao lado um lugar próprio para ser construída e reformada essas estátuas. É muito interessante, é todo em mármore branco, algo assim surpreendente. Cada estátua tem uma história, representa alguém ou uma cena ou uma situação, tá? Na parte baixa, na parte de cima temos algumas gárgulas e as suas pontas, tá? Os pináculos eles são abertos aí à visitação, é algo impressionante, é super alta e você anda mesmo pelas pontas ali numa altura bem assustadora até. E a gente também no alto dela encontra é, é, na ponta de cada pináculo uma estátua ou uma imagem e entre elas várias imagens, tá? Para vocês terem uma ideia aí ó, da altura, todas essas são pontas, pontas mais compridas, olha as estátuas, tá vendo? Na ponta do pináculo. E as pontas menores, olha a altura e o detalhe, essa foto é impressionante, olha. Lá a praça da Catedral de Milão, e olha, em cada lugarzinho tem um detalhezinho, uma folha, um arco, uma estátua. Isso aqui é uma estátua pequenininha, num detalhe, sabe? Num detalhe de uma das pontas. Então é algo surpreendente, algo realmente fascinante e que trazia aí esse retorno das pessoas à igreja, esse olhar das pessoas para a igreja. Bom, e os vitrais, né? Os vitrais são enormes, cada um conta uma passagem bíblica ou fala sobre uma personalidade bíblica, né? São super coloridos, são pedacinhos de vidro, então por isso que tem esse contorno preto, porque cada contorno desse segura um pedacinho de um vidro, tá? Então era um trabalho muito minucioso, muito delicado, que existe até hoje, essa produção de vitrais e que tinha, né, esse objetivo de clarear a igreja. Então, realmente ela trazia, né, essa parte luminosa, mais clara para as igrejas. E faz esse efeito. Quando o sol bate no vitral, a luz é projetada dentro da catedral. Aqui a gente está tendo as luzes elétricas, né? Hoje não tem como, né, as catedrais não terem alarme, luz elétrica. Muitas têm essa parte de proteção contra incêndios e tudo mais, mas é muito interessante ver essa projeção dos vitrais nas paredes. Fica um arco-íris, fica lindo as cores, é algo assim realmente muito bonito de ver. E os grandes vitrais às vezes vão até o chão ou próximo aos túmulos, porque hoje a maioria das igrejas e catedrais europeias são locais para túmulo, né? Então é bem legal. Vou passar aqui uns curtos que eu fiz dentro da igreja, que eu não podia ficar gravando e eu dei uma arriscada. Tentei, né, mostrar um pouquinho para vocês. Então nós temos vitrais na frente dos túmulos e os vitrais aí mostrando a luminosidade. Esses vitrais, olha, eles são sempre limpos, sempre você consegue, quando o sol bate, ver mesmo a luz que ele projeta. Um momento dentro da catedral, estava tendo uma missa, na hora que eu entrei, bem bonita, a gente consegue ver aí que elas são utilizadas ainda para oração, para religião, porém ainda tem muitos túmulos, né? Ela é repleta de túmulos por dentro, ok? Então, quando a gente vê essa projeção, ela fica exatamente assim. É muito legal, é muito bonito. Isso eu também vi dentro da Catedral da Sé, aqui em São Paulo, tá? As portas também têm muitos detalhes que remetem aí a grandes histórias bíblicas ou histórias até mesmo ali da construção da catedral, tá? É bem interessante a porta. E a parte do arco da frente também tem muitas imagens e também vale muito a pena, tá, observar. Essa em especial é toda preenchida, toda carregada aí de imagens. Acho que um dia, dois, três é pouco para a gente poder ver os seus detalhes, mas é bem interessante. E aqui nós temos algumas catedrais que são famosas e imponentes aí ao redor do mundo. Nós temos a Notre Dame de Paris,
que infelizmente pegou fogo e está sendo reconstruída, porém muita coisa foi perdida, muita coisa mesmo. E é muito triste, né? A gente vê aí uma coisa tão preciosa, tão importante para o mundo, né? Para a história do mundo. E por ter muita parte de madeira, muitas velas por dentro e uma parte elétrica que, apesar de ser moderna, ainda é muito precária para, né, os cuidados, ela acaba aí pegando fogo mesmo. Hoje as velas são todas elétricas, para vocês terem uma ideia, para não ter esse tipo de acidente. Apesar de existir muita especulação em cima dessa história, dizendo que foi algo criminoso e tudo mais, não se sabe ao certo. Mas ela está sendo reformada, tá? Talvez daqui uns 4, 5 anos a gente consiga visitar a Catedral de Notre Dame mais ou menos ali dentro do que ela era. Os europeus sempre tentam reconstruir exatamente como era. Porém, muita coisa ali dentro foi perdida, né? Temos também a Basílica del Voto Nacional, que fica no Quito, no Equador. Também uma catedral imponente e gótica, ok? Temos aí a Catedral de São Patrício, que fica em Nova York, é uma catedral gigantesca. A gente consegue ver os arcos, olha, tá? E as colunas, bem a característica da arte gótica, com seus maravilhosos vitrais, assim como também a Catedral de Colônia, que fica na Alemanha, também a mesma estrutura, com os mesmos arcos e pontas e as suas colunas, ok? A característica é sempre a mesma, porém cada uma tem as suas peculiaridades. A Catedral de Milão, dentro, né, tem o seu órgão, né, que é aquele tipo um piano, né, que nossa, é incrível o som. E a Catedral de Colônia na Alemanha também tem aí os seus vitrais que são magníficos. E a Catedral da Sagrada Família em Barcelona, que é uma catedral gótica que ainda está em construção, ela é majestosa, mas a ideia final dela ainda não foi terminada, então ela está em construção e vai até mais ou menos 2026 ou mais para ser terminado, como mostra nesse videozinho. E assim ela vai ficar quando ela estiver pronta. Então é algo realmente surpreendente, né?